todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia aqui aos nossos assistentes, o Bandeira, o Pedro Igor. Lembrando a você que daqui a pouco esse programa estará disponível em nossas redes sociais e que também agora está sendo retransmitido pela FM São Miguel. Hoje são 13 de abril de 2019 e agora são 11 horas e 37 minutos. Estamos iniciando mais um programa Sindicato em Destaque, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores Públicos de Quixeramobim e do total interesse dos servidores. Vamos iniciar o nosso programa hoje. Eu nem vou ler as manchetes, eu vou tratando dos assuntos de acordo com o que eu anotei aqui. Só lembrando a você que todos os assuntos que vão ser tratados hoje é de total interesse dos servidores. Você é servidor do município, ou ativo ou inativo, pode não ser do seu interesse particular, mas com certeza é do interesse de algum servidor, certo? Portanto, vamos lá. Começar chamando aqui o senhor Francisco Eudson Saldanha de Almeida, pedir que ele compareça lá no Sindicec. Temos uma pendência de documento para resolver, viu, senhor Francisco Eudson? Quem conheceu o senhor Francisco Eudson, por favor, avise a ele para ele dar uma passadinha no Sindicec. O Sindicec agora abre para o atendimento ao público das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Vamos falar então agora sobre Vamos começar pela seleção, né? Seleção, a gente sabia que já temos a seleção 2017, aquela novela que todo mundo já conhece, e agora, pelo visto, temos a futura seleção, né, de 2019, que a prefeitura já oficializou a intenção de fazê-la, né? Lembrando a você o seguinte, disse, né, ou comenta-se que o Ministério Público autorizou a prefeitura a fazer uma nova seleção. Você já ouviu esse comentário? Alguém já? Pois eu já escutei de algumas pessoas, né, que o Ministério Público tinha autorizado a prefeitura a fazer uma nova seleção. Bom, o que o Ministério Público autorizou, né, não autorizou, o Ministério Público não precisa autorizar a prefeitura a fazer uma seleção. Veja bem, a prefeitura faz uma seleção quando ela quiser. Só que os efeitos disso é que o Ministério Público pode interferir, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, né? Aí, sobre monitores, a prefeitura estava precisando de muito mais monitores do que estavam aprovados, né? E o Ministério Público disse que a prefeitura poderia fazer seleção para monitor sem problemas, porque não ia haver nenhuma interferência do mesmo, né? Sobre a contratação de monitores e nem sobre da seleção para monitor. Muitos professores que estão classificados na seleção para professor e que ainda não foram chamados me perguntaram se haveria algum problema de eles fazerem a seleção para monitor, né? A gente sempre recomendou, a gente sempre informou que não há problema nenhum. Se você está aprovado na seleção de 2019 para qualquer um cargo e você fizer uma outra seleção e for aprovado, você fica aprovado nas duas. Isso quer dizer que você pode ser chamado em qualquer uma das duas. Então, se você está aprovado para professor e não foi chamado ainda, e tiver uma seleção para monitor e você quiser fazer, você pode fazer, pode ser chamado, pode assumir, só que no momento em que for chamar professor e chegar na sua classificação, no seu nome, então você vai ter que ser chamado,
certo? Pela seleção para professor. Isso aqui é só dando exemplo, esclarecendo dúvidas de pessoas que me perguntaram. Então, se a prefeitura fizer uma seleção para monitor, ela vai poder chamar o pessoal classificado sem problema. Porque todos os monitores da seleção de 2017 já foram chamados, já foram convocados. E segundo a prefeitura, ela precisa de mais, ok? Então pode. Agora, se fizer para outro cargo, qualquer que seja ele, que esteja aprovado na seleção de 2017, só vai poder chamar, depois de ser chamado, todos os classificados em 2017. Só para terminar de esclarecer. Foi o que eu entendi agora, porque quanto mais a gente esclarece, de vez em quando aparece outra pessoa com dúvida, não é? Na seleção dos termos que a prefeitura fez, que a prefeitura oficializou, né? É bom dizer, é bom frisar isso, que está oficializado, publicado no Diário Oficial, as intenções da prefeitura, e que aquilo que está lá, né, do dia 27 de março, é para o processo seletivo, e que, daquele modo, já poderia ser para concurso, não é? Bom, ainda falando a respeito da seleção, vocês sabem que há uma ação civil pública que começou com o desmantelo dessa seleção e vem se arrastando desde 2017, não é? Já teve muitos altos e baixos e decisões nessa ação civil pública. Por exemplo, foi a partir desta ação civil que se pôde bloquear os recursos para pagar servidor e que se pode bloquear também a qualquer momento, né? Foi a partir dessa ação civil em que foi afastado o secretário de Educação do município. A partir dessa ação também já foram feitas algumas outras coisas, tomadas algumas outras decisões menores. Essas aí são os de maior impacto, né? E lá está, assim, a partir dessa ação civil também é que está determinado o concurso público a ser realizado pela prefeitura, cujo prazo para publicação do edital era o dia 6 de março de 2019. 6 de março, mês passado, 2019. A prefeitura não publicou edital, não publicou estudo, não divulgou nenhum estudo, pelo contrário, ela divulgou foi a intenção de fazer uma nova seleção, certo? Por conta disso, o Ministério Público pediu a execução da pena, né? A pena que está prevista lá no deferimento da juíza, que é uma multa diária, uma multa pessoal diária para o prefeito Clébio Pavone, caso ele não cumprisse, não fizesse o concurso e não respeitasse a seleção, a ordem de classificação da seleção de 2017, né? Era essas duas coisas. O que é que estava determinado? Ele realizar um concurso, né? Com edital até o dia, com prazo para o edital, cujo prazo venceu no dia 6 de março, e também obedecer à ordem de classificação da seleção de 2017 até a realização e posse dos novos concursos, até a realização do concurso e posse dos novos concursados, né? A prefeitura não obedeceu isso e o Ministério Público pediu, né, o cumprimento da pena. Já foi enviado para o judiciário, né? Já foi enviado para a primeira vara, os documentos anexados pela promotoria, onde está pedindo a execução da pena. E a prefeitura, com certeza, tem direito a anexar documentos a isso, né? Fazer lá as suas explicações. E o judiciário deu 10 dias úteis, né, que é o prazo também que se dá para ela fazer isso. Então, a prefeitura já está com a carga do processo, já levou para anexar documentos, com o prazo vencendo no dia 16/4/2019, né? Pediu, o segundo está aqui,
São 5 dias úteis até vencer no dia 16/4, ok? Mas tem até 10 dias úteis para devolver este processo. Então, a partir daí, a juíza já vai analisar e acatar ou não o pedido do Ministério Público, né? Que, a nosso ver, tem total cabimento e pode muito bem ser acatado, né? Por quê? Porque todos os prazos que foi dado ao senhor prefeito já venceu. Ele não cumpriu. Pelo contrário, parece que está fazendo hora com a cara da justiça, né? Se a justiça mandou ele fazer um concurso, ele nem deu sinal de concurso e anunciou o projeto de fazer uma seleção. Sendo que já tem uma seleção feita, bagunçada do jeito que é, mas mesmo assim está valendo, né? Bagunçado do jeito que foi, mas está escrito que ele deve cumprir a ordem de classificação. Então, se aquela seleção já deu a bagunça que deu, você imagine uma nova, né? É multiplicar por 10, sendo otimista, o nível de problema que ela vai dar, né? Se tem uma seleção feita, se deu tanto trabalho, se as pessoas estudaram, se as pessoas se inscreveram, se as pessoas estão aprovadas, se o município precisa daquelas pessoas para trabalhar, você faz uma seleção é para trabalhar, né? Não é para você se divertir. Aquelas pessoas que fizeram a seleção, elas são qualificadas para isso, elas precisam trabalhar e o município fez a seleção porque precisa do serviço dessas pessoas. Então qual é o problema? Qual é a dificuldade? Eu não sei. Outra seleção para quê? Para fazer mais bagunça? Não necessita de outra seleção, senhor prefeito Clébio Pavone. Basta o senhor contratar dessa seleção que já tem alguém que precisar para prestar serviço e cuidar do concurso. Por quê? Porque o senhor sabe perfeitamente, como todo Quixeramobim sabe, que é necessário fazer concurso. Por quê? Porque é o modo mais correto, mais sensato de ter servidor na prefeitura, é o concursado, porque a gente tem uma previdência que precisa da contribuição, né, do efetivo, certo? Tem todos os motivos para fazer concurso e não seleção. E principalmente porque tem uma ordem judicial para isso, né? Então, a gente não entende por que isso ainda não está sendo organizado, feito, né? Já devia estar em pleno andamento, já devia estar abertas as inscrições para o novo concurso. Ok. Bom, sobre esse assunto aí, eu acho que a gente nunca vai deixar de ter dúvida, né? As pessoas nunca vão deixar de perguntar mais uma vez e a gente explicar de novo. É por isso que eu vim explicar de novo, porque durante a semana muita gente veio lá no meu WhatsApp me fazer perguntas e eu respondo lá as perguntas que cada um me faz, mas eu venho um sábado aqui e respondo para vocês também, porque aí um maior número de pessoas fica sabendo. Um outro assunto aqui, o FGTS. Pessoal, saiu mais indenizações do FGTS. Deixa eu explicar de novo para vocês o que é o FGTS. Os servidores públicos, em 1992, eles saíram do regime da CLT, né, e passaram para o regime estatutário, com a mudança de lei em 1992. As pessoas que trabalharam até 92, elas tinham direito de recolher o FGTS, quando eram regidos pela CLT. A partir de 92, o regime estatutário, o servidor público não recolhe mais o FGTS. Só que, mesmo naquele tempo, já tinha essa mesma mania que tem hoje, de um empregador recolher do servidor e não repassar, né, para onde ele deve, ou ele ter a obrigação de pagar aquilo
ao empregado, né? Tanto ele público como privado, e não pagar. Né? Então, o FGTS relativa à Prefeitura Municipal de Quixeramobim, a Prefeitura estava devendo e foi parcelado em muitos meses, ainda estão pagando essa parcela. E em 2013, por aí, ou 2014, descobriu-se que tem milhões de reais na Caixa Econômica Federal, aqui de Quixeramobim, relativo ao FGTS, para ser entregue às pessoas que ninguém sabe de quem é. Porque a Prefeitura, além de não ter repassado na época devida, né, que foi até 1992, ela também, quando começou a repassar, ela começou a mandar o dinheiro para lá, mas não disse de quem era. Então, o servidor, ou aposentado, ou ainda que esteja na ativa, ou algum herdeiro de servidor que já faleceu, que trabalhou até 1992, ainda pode entrar com um processo na justiça para requerer algum saldo que porventura ele tenha no FGTS. Porque sempre, algumas pessoas, você procura saldo de FGTS na Caixa Econômica, tem para uns, não tem para outros. Então, a justiça tem que fazer uma investigação séria, e desde o seu tempo de trabalho, no salário que você recebia, se você já recebeu alguma vez algum saldo do FGTS, e ver se você ainda tem algum. Se você tiver, você recebe quando o processo chegar ao final, né? Que é o que já aconteceu no ano passado, 9 pessoas já receberam, e agora, recente, saiu mais para 17 pessoas, né, que deram entrada nesses processos a partir do ano de 2013 e 2014. Né? Já tem mais para 17 pessoas que têm uma previsão de essas pessoas receberem, né, os seus saldos até daqui para julho. Né? As coisas da justiça são assim mesmo, demoradas. Essas pessoas estão já esperando desde 2013, 2014, mas agora está saindo. E tem previsão de sair para mais pessoas, porque tem muitos processos que já estão na fase final. Às vezes algumas pessoas ligam para a gente e dizem assim, porque eu liguei lá no tribunal, disseram que já tá na fase final. Quando está na fase final, mesmo assim ainda demora. Certo? Eu só queria explicar para vocês que não é o sindicato quem decide isso. Não é o advogado do sindicato que decide isso. O advogado acompanha, o advogado anexa documento que precisar, o sindicato acompanha. Se precisar entrar em contato com vocês para pedir alguma coisa, a gente chama. Agora, quem decide isso é o Tribunal de Justiça do Trabalho, certo? Lá em Quixadá. Esses processos aqui são lá de Quixadá. Ok? Então, mas a gente não vai divulgar o nome das pessoas, certo, gente? As pessoas que, quando vai sair desses processos, a gente encontra as pessoas em particular, cada uma, e diz para elas, ok? Então, a gente pode, você sabe o que é que você precisa, saiu para 17 pessoas. Então, se saiu para estas e você também tem um processo semelhante, o seu pode estar próximo ou não. Certo? Ou pode precisar ainda de rever alguma coisa, qualquer coisa a gente chama, ok? Mas assim, a gente não vai divulgar o nome das pessoas, não convém, tá? Mas não se preocupe que cada uma das pessoas vai ser encontrada e vai ser avisado para ela, ok? E você que ainda não entrou com o seu processo de indenização do FGTS, cuide, por quê? A pessoa só tem 5 anos após para requerer uma indenização trabalhista, né? Mas como estava a prefeitura pagando parcelamento, o doutor Valdeci entendeu que teria direito. E os tribunais também estão entendendo isso. Por isso que as pessoas já estão recebendo. Você que trabalhou até 1992 na prefeitura de Quixeramobim, também pode entrar com o seu processo e requerer sua indenização, caso você tenha, do FGTS.
Uma coisa também que a gente recomenda, pessoal, para os prestadores de serviço da prefeitura, todo mês, quando você receber o seu salário, você passe lá na prefeitura, peça o seu contra-cheque e guarde ele com você, para no futuro, se você precisar, ele está com você, você ter a garantia que você trabalhou e que você contribuiu com a Previdência, né, para a sua aposentadoria. Por que isso? Vocês já ouviram falar com certeza da dívida da Previdência, né, do INSS? Pois é, aquela dívida, ela não é uma dívida do trabalhador, porque você sabe, você que trabalha, tanto você trabalhando no setor privado como no setor público, todo mês, quando você recebe o seu salário, vem descontado a parte da Previdência. Só que muitos empregadores, a gente vê pela dívida que a Previdência tem, né? Basta você ir lá no Google, pedir as empresas que devem a Previdência, que tá lá o nome das bichinhas, né? Tá lá o nome dos bichinhos, os empresáriozinhos, cidadãos de bem que estão devendo a Previdência. Isso não quer dizer... Isso quer dizer o quê? Que todas aquelas empresas que estão lá, elas não fizeram o devido repasse ao INSS. Ou da parte que descontou do salário do empregado, ou da parte que cabe ao empregador juntar com a parte do empregado e entregar ao INSS. Se aquelas empresas tivessem feito isso, elas não estavam lá como devedoras. A Prefeitura de Quixeramobim não é diferente. Ela também está entre as devedoras do INSS, ela também está entre as empresas que têm parcelamento de dívida antiga com o INSS, porque lá tanto tem empresa pública como empresa privada. É muito comum, uma pessoa que presta serviço aqui, quando chega a época dela se aposentar, ela ter trabalhado um tempo X de dias, né, de anos, e quando ela vai procurar o resultado da sua contribuição do INSS, lá no INSS não está correto, não está... não bate o número de dias, o tempo que ela trabalhou com o tempo que está lá. Então, cabe a cada um de vocês fazer sua própria fiscalização. Você pode pedir o seu CNIS, que é o seu relatório de contribuição do INSS, você pode pedir quando você quiser. Então, peça, todo ano você pede para você ver o do ano passado. Né? Tire o seu contra-cheque todo mês na prefeitura para você provar que você está contribuindo, porque lá no seu contra-cheque está dizendo. Recentemente, uma senhora que veio se aposentar e estava dando problema a aposentadoria dela, ela veio pedir ajuda lá no Sindicec e a gente foi ajudar. Por quê? Porque no INSS não constava a sua contribuição correta, nos anos corretos para ela se aposentar. Então, para o INSS, ela não podia se aposentar ainda, porque ela não tinha contribuição suficiente. Mas ela tinha trabalhado. E ela tinha todos os contra-cheques. Sabe aqueles contra-cheques? Você lembra daqueles verdinhos que a gente recebia antigamente? Assim, nos anos 90 ainda, por aí? Vocês lembram, né? Pois é, ela tinha aqueles contra-cheques desde os anos 80, quando ela começou a trabalhar. Estavam todos guardadinhos, amarelados, desbotados, mas guardados. E isso serviu de prova para a contribuição dela. E a aposentadoria dela não demorou muito. Certo? Não precisou muita coisa. Por quê? Porque ela tinha todas as provas. Faça você isso também. Guarde sua prova, porque quando você for se aposentar, se você ainda conseguir isso, né? Com essa reforma aí, a gente nunca sabe, né? Você tem todas as provas.
Este mês de março, né, neste mês de março, a gente pegou aqui deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Os repasses federais da Prefeitura Municipal de Xeramobim. No mês de março, veio R$ 4.331.274 para o Fundeb, né? Veio R$ 3.115.857 para o FPM e R$ 1.450.575 para a saúde. Ok? Totalizando R$ 8.897.700 de repasses federais. Lembrando a você que esses aqui são os principais repasses federais, não são a única renda da prefeitura, né? A prefeitura tem as rendas próprias, as rendas municipais, tem aqueles impostos que são arrecadados aqui mesmo, né? Que a gente não tem acesso direto a eles assim. E tem outros repasses federais também que a prefeitura recebe, que são repasses menores, mas todos somam para a arrecadação mensal da prefeitura. Sobre pagamento, para esse mês de março, ainda hoje, dia 13 de abril, ainda faltam receber a policlínica, o hospital, né, regional e o gerenciamento da saúde. Quase concluindo o pagamento, mas infelizmente não concluíram. Até eu falei quando eu fui pegar as notícias e eu disse, gente, falta tão pouquinho, concluam logo isso, paguem logo esse pessoal até amanhã, que era hoje, né? Vai ser tão bom concluir no dia 13 o pagamento da prefeitura, né? Coisa nunca vista nesses últimos tempos, em que sempre tem alguém ainda no dia 20 esperando seu pagamento, infelizmente, quando deveria ser até o 5º dia útil do mês, para a pessoa se programar, né? Quando devia ter um calendário de pagamento, que também não tem, mas a gente reivindica ainda, né, o calendário de pagamento, porque é necessário. Se esse pessoal aqui soubesse o dia que eles vão receber, eles se programariam, eles colocariam seus boletos para pagar naquele dia, para não pagar juro, né? Eles colocariam suas contas para vencer naquele dia, ou depois daquele dia, para não pagar juro, porque causa transtorno, atraso de pagamento. Você trabalha porque você precisa, e quando você trabalha, você tem direito de receber. O empregador tem a obrigação de pagar, né? Aí não adianta ficar, nós já estamos quase concluindo o pagamento. Me disseram lá, falta só um pouquinho. É obrigação da prefeitura fazer isso. Como também é obrigação da prefeitura concluir o pagamento. Ok? Ademais, a gente avisa você que pode passar lá no Sindicec para pegar informações, para se filiar ou fazer sua carteirinha. O nosso telefone é 34410046, certo? Nós estamos lá aguardando a sua visita. E mais uma vez eu chamo o senhor Francisco Eudson Saldanha de Almeida, que compareça ao Sindicec. Nós precisamos falar com o senhor. Tenham uma boa tarde, um bom fim de semana. Vem aí o pessoal dos rurais com o programa A Voz do Camponês. Até lá.